Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre um tema que causa muita dúvida e também um certo sofrimento: a obesidade. Vem comigo, vamos tomar um cafezinho e falar um pouquinho por que é tão difícil emagrecer. Por que as pessoas acreditam que é só força de vontade? Será que elas estão certas? Qual que é a relação das emoções com o emagrecimento? Quais são os mitos? Quais são as verdades? Vem, vamos tomar um café e fica até o final desse vídeo, porque vou trazer estratégias no final dele para você que está nessa jornada. Vamos? Eu não sei se você sabe, mas a obesidade ela é considerada uma doença crônica pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Sim. E como uma doença crônica, ela é multifatorial, ou seja, ela não tem apenas uma causa, ela tem diversas causas. E dentre essas diversas causas, a gente tem questões genéticas, biológicas, emocionais, sociais, enfim. A obesidade não é sobre o peso. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes a questão da obesidade ela é tratada apenas como peso e não é sobre isso. Não é esse o fator mais importante quando a gente está falando sobre obesidade. A primeira pergunta que muitas pessoas fazem é: por que é tão difícil emagrecer? Bom, eu falei para vocês que a obesidade é uma doença multifatorial. E se ela é multifatorial, você tem que entender que para emagrecer você também tem causas multifatoriais que muitas vezes vão dificultar esse emagrecimento. Por isso que não é só força de vontade. A gente tem a questão fisiológica, onde a gente está trazendo o metabolismo. Cada pessoa tem um tipo de metabolismo diferente. E alguns são mais lentos que os outros. Nós temos uma questão genética, sim, uma questão genética. A sua genética vai influenciar no seu emagrecimento, muitas vezes, inclusive, no tipo de comida e de fome que você sente. A gente tem questões de estresse, questões emocionais. Então, a gente tem um estresse elevado nos dias atuais, um cortisol elevado e que muitas vezes vai atrapalhar também no emagrecimento. Nós temos questões ambientais, onde o número de estímulos que a gente tem, para comer é muito grande. Então, assim, aonde você está, com quem você se relaciona, isso interfere no seu emagrecimento. E a gente tem questões sociais importantíssimas, que é uma questão de acesso à alimentação, Que tipo de alimentação você tem acesso? Que tipo de vida você leva para que você possa realmente estar trabalhando o emagrecimento? Você tem que acordar 3 horas da manhã para você poder fazer a sua marmita e levar para o seu trabalho e pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar? Tudo isso interfere no emagrecimento. Então, não é uma coisa tão simples você chegar e falar assim: é só fechar a boca. Faz um exercício. Não é tão simples assim. Essa aqui é uma pergunta também que acontece muito, a obesidade está ligada ao descontrole emocional? A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, ela pode estar ligada a um descontrole emocional? Sim, mas isso não é inteiramente verdade. Mas pode estar ligado. Por quê? Porque uma das causas são as questões emocionais. E aí, como que isso funciona, no nosso dia a dia? Muitas vezes, quando a gente não consegue lidar bem com as nossas emoções, a gente desconta na comida. Então, a gente tem, por exemplo, a ansiedade, quando você fica muito ansioso e você quer
comer alguma coisa para acabar com aquela ansiedade. Ou você põe um alimento, muitas vezes, substituindo, né, compensando tristezas e angústias. Estresse. O estresse, o cortisol alto, ele gera muitas vezes fome. Aquela fome bem específica, né, de determinados alimentos. Muitas e muitas vezes a gente tem o alimento como uma recompensa. Então, eu tô frustrada, aí eu pego esse alimento como merecimento. Eu trabalhei demais, eu mereço comer isso. Então, muitas vezes, a relação ruim, né, das emoções, com as emoções, leva a um comer que a gente chama de comer transtornado, ok? Quando nós estamos nessa jornada do emagrecimento, né, muitas vezes você pode estar se sentindo culpada ou frustrada por não conseguir seguir uma dieta ou por não conseguir perder o peso que você gostaria de perder. Enfim, a primeira coisa que a gente tem que compreender quando a gente entra numa jornada de emagrecimento é que, por que eu quero emagrecer? Porque se o foco for apenas a aparência, né, você vai reduzir as suas chances de emagrecimento. E por que eu tô falando isso? Porque você vai ficar olhando a cada dia na balança se você está emagrecendo ou não. E aí, quando a gente foca apenas na aparência, apenas na perda de peso, perder peso por perder peso, para que a gente fique mais bonita, a gente esquece o quanto a gente já é bonita, mesmo no peso que a gente está. Não quer dizer que você não goste de alguma coisa no seu corpo, que você é feia, horrorosa. Pelo contrário. Muitas vezes, aquilo que a gente considera como imperfeição pode ser o nosso grande diferencial. Então, a primeira parte do nosso trabalho enquanto emagrecimento é você aceitar você, né? Você gostar de você, independente se você está com obesidade ou não, né? É trabalhar a sua autoestima. Por quê? Porque mesmo você emagrecendo, você pode não ficar com essa autoestima elevada, porque não é sobre peso, é sobre você se aceitar, é sobre você se amar, independente de quanto você está pesando. O primeiro passo é você determinar o seu valor por você, e não pelos outros ou pelo que a sociedade quer. Por isso que esse é o principal passo do emagrecimento. É você entender os motivos pelos quais você quer emagrecer e se amar, independente do emagrecimento. Por quê? Porque para você emagrecer, você precisa, veja bem, você precisa se amar. Porque emagrecimento, ele não é um ato, ele é um processo. Ele é uma mudança no estilo de vida. E para isso acontecer, você tem que estar se amando muito para entender esse processo, para esse processo ter um propósito, né? Porque não é só emagrecer, é uma questão de manter esse emagrecimento. Então você precisa sim se amar para que você possa manter, quer dizer, passar o processo do emagrecimento e conseguir manter esse peso que você quer. Então, não vai acontecer do dia para a noite. Não vai. Você precisa de tempo para que você possa ter esse processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o tempo, né? Não adianta você falar assim, eu vou perder 10 quilos em 2 meses. Eu garanto para você que você pode perder? Pode perder, mas a questão não é perder. A questão é mudar o seu estilo de vida para que você mantenha esse emagrecimento. Senão você não vai conseguir manter. E aí, quando a gente está falando de 2 meses de mudança de estilo de vida, é muito pouco. É muito pouco.
Você precisa estar estabelecendo metas realistas, porque senão você vai se frustrar. E aí você se frustra, e o que acontece? Quando a gente se frustra, a gente larga. A gente se sente fracassado. Outra coisa que as pessoas falam muito quando elas estão passando por esse processo do emagrecimento, é isso aqui. Eu já tentei de tudo e não deu certo. O problema é o que você está tentando. Porque eu tenho certeza que quando você fala eu já tentei de tudo, você já fez todas as dietas possíveis. Você precisa reduzir o número de calorias e aumentar o gasto calórico? Sim. Mas isso não tem a ver com dieta. Isso tem a ver com mudança do estilo de vida, principalmente na sua alimentação. Se você não muda a sua alimentação, você não vai conseguir ter esse processo de emagrecimento. Não é uma dieta que vai fazer com que você emagreça e permaneça magra. Porque o que acontece muitas e muitas vezes? O famoso efeito sanfona. A gente emagrece e daqui a pouco a gente engorda tudo de novo. E por que isso acontece? Porque você faz uma dieta restritiva que não se mantém. A gente precisa manter. E para isso a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Então, assim, eu já tentei de tudo e não deu certo. Então agora, em vez de você tentar de tudo, você vai só tentar mudar o estilo de vida. Esses são alguns pontos quando a gente está falando de um processo de emagrecimento. Agora, fica aí com pequenas estratégias para você fazer no dia a dia. Em vez de focar apenas no peso, busque melhorar sua relação com a comida e com seu corpo. Comece um trabalho multidisciplinar, médico, nutricionista e psicólogo. Comece a observar seus padrões alimentares. Se você come porque está com fome física ou porque está ansiosa, triste ou entediada. Identificar o tipo de fome é o primeiro passo para mudar a sua relação com a comida. Pratique a autocompaixão. Trate-se com a mesma gentileza que você trata um amigo que está passando por dificuldades. Pequenos passos são mais sustentáveis do que mudanças radicais. Faça uma lista de coisas que você gosta em si mesma que não estejam relacionadas à aparência. Crie um diário de progresso, mas sem colocar o peso. Coloque como está se sentindo com o seu corpo e suas conquistas.